E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Exclave, o seu canal das curiosidades geográficas brasileiras. Eu sou Olavo Soares. A gente vai começar esse vídeo falando sobre 4 países. A Noruega, que é um dos países mais ricos do mundo, referência na produção de petróleo. A Croácia, a terra das camisas xadrez, da seleção, vice-campeã mundial em 2018. A Jamaica, a nação do Usain Bolt e do Bob Marley. E o Líbano, que é um país de uma história riquíssima, de uma culinária sensacional. Bem, vocês sabem uma característica comum desses 4 países? É que os 4 têm população que é menor do que a metade da população da cidade de São Paulo. É isso aí, esse vídeo vai ser para destacar como São Paulo tem muita gente. Porque nós já estamos acostumados a saber que São Paulo é a maior cidade do Brasil, mas às vezes a gente esquece direito o que isso representa. Então aqui no vídeo a gente vai fazer algumas comparações, colocar São Paulo ao lado de estados, de países, de outros lugares do Brasil. Aliás, antes da gente avançar na análise sobre a população de São Paulo, vamos só pensar um pouquinho sobre o conceito de maior cidade. Geralmente quando a gente fala dos maiores países do mundo, né, para comparar um país como sendo maior ou menor que o outro, a gente fala da extensão territorial. Para cidades é mais comum utilizar como critério a população. Por isso que a gente sempre cita São Paulo como a maior cidade do país, mesmo que em extensão territorial não seja um município tão grande assim. É apenas o de número 996 do Brasil nesse critério. Mas então vamos voltar a falar de população. São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Para ser mais exato, são 12.176.866 moradores. É sem dúvida uma das maiores cidades do mundo. A posição exata de São Paulo no ranking das maiores cidades do planeta é um pouco difícil de estabelecer, porque há uma certa indefinição sobre o conceito do que é exatamente uma cidade. Por exemplo, Tóquio, a capital do Japão, tecnicamente não é uma cidade, sim uma prefeitura, algo que no ordenamento japonês estaria mais ou menos como um governo estadual. E há também outros casos desse tipo, em outros países também. De todo modo, não há dúvida em dizer que São Paulo figura entre as 15 maiores cidades do planeta. Vamos então analisar São Paulo dentro do Brasil. São Paulo é a maior cidade do país em número de habitantes. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro e em terceiro lugar Brasília. Somando Rio de Janeiro com Brasília, dá menos gente que São Paulo. A somatória das duas fica algo em torno de 9.700.000 e São Paulo, como a gente já viu, tem mais de 12 milhões de habitantes. A quarta maior cidade do país em população é Salvador. Aí quando a gente soma Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, aí sim se supera São Paulo, mas não por muito. A junção das 3 cidades dá mais gente que São Paulo por cerca de 350 mil moradores de diferença. Apenas 4 estados do Brasil têm mais habitantes do que a cidade de São Paulo, que são o próprio estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A população da cidade de São Paulo, ela chega a ser maior do que a população de 7 estados somados: Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, Rondônia, Sergipe e Mato Grosso do Sul. Se a cidade de São Paulo fosse um país, seria o 77º do mundo em população, logo atrás da Guiné. Existem mais de 100 países com menos habitantes do que a cidade de São Paulo. Além daqueles que eu falei no começo, tem outros também bem famosos, como Bolívia, Cuba, Portugal, Israel e Bélgica. Eu falei agora há pouco que existe uma certa dificuldade de se estabelecer o ranking das maiores cidades do mundo, justamente por variações no conceito do que é uma cidade, né? E muitos cálculos que a gente vê por aí são consideradas também as regiões metropolitanas formadas em torno da cidade mais importante. Se a gente for aplicar esse raciocínio para a cidade de São Paulo, considerando a região metropolitana de São Paulo, aí os números vão ficar bem mais elevados. A região metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios, a capital mais 38, e tem uma população superior a 21 milhões e 500 mil habitantes. É mais gente do que qualquer estado do Brasil, com exceção do próprio estado de São Paulo. A Grande São Paulo tem mais habitantes que a região norte e que a região centro-oeste do Brasil. Fazendo para a Grande São Paulo aquela comparação na lista dos países, né? Ela ficaria em 58º lugar, à frente de nações como Chile, Síria e Holanda. O número total de habitantes da Grande São Paulo ele chega até a ser superior do que o número de judeus pelo mundo, que está estimado em 15 milhões de pessoas. Se a gente for considerar o estado de São Paulo, então,
aí sim as comparações vão ficar ainda mais expressivas. A população do estado paulista ela é superior a 45 milhões e 500 mil habitantes. São mais habitantes do que a somatória do segundo e terceiro colocados, que são Minas Gerais e Rio de Janeiro. No ranking dos países, o estado de São Paulo seria o 31º com mais habitantes em todo o mundo. Ficaria à frente, por exemplo, de países como Argentina, Austrália, Canadá, Venezuela e tantos outros. Aqui no nosso continente, na América, seria o 5º maior país em população, atrás apenas de Estados Unidos, Brasil, México e Colômbia. Hoje São Paulo tem por volta de 20% da população do Brasil, ou seja, de cada 5 brasileiros, 1 mora no estado de São Paulo. Essa condição de estado mais populoso do Brasil, São Paulo já tem faz tempo. Os registros históricos do IBGE apontam que São Paulo é o número 1 desde o censo de 1940. No levantamento anterior, de 1920, quem liderava era Minas Gerais. E aí, só a título de curiosidade, né? Naquele 1920, Minas, o primeiro do Brasil, o maior estado do Brasil em população na ocasião, tinha ali, em número de habitantes, 5 milhões e 900 mil. Ou seja, menos da metade do que a cidade de São Paulo tem hoje. E aí foi isso, pessoal. Mais um vídeo do Exclave. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele joinha, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Um abraço a todos e até a próxima.